Eu me formei no Rio de Janeiro, né? Em seguida, eu fiz pós-graduação, né? Não, a pós-graduação ainda não é o mestrado nem o doutorado, né? A pós-graduação foi, já comecei com planejamento urbano, que é minha área de identificação e que eu me aproximei dessa área porque é uma questão vocacional e também que eu gosto muito de estudar as cidades, né? Que urbano é sinônimo de cidades, né? E aí eu voltei para cá, para Campo Grande, que a minha família é daqui, e muito nova ainda, com 26 anos, já formada e já com pós-graduação, a Unidep, CESUP, me convidou para dar aula lá na universidade. Ao mesmo tempo, como eu tinha feito essa pós-graduação, também abri um programa na prefeitura que eles me convidaram também para trabalhar na prefeitura, né? Depois de alguns anos, por conta da Constituição, eu fiz concurso, tá? Aí eu fui efetivada. Antes eu já trabalhava, então, enfim, foram 26 anos, depois eu averbei mais 4, quer dizer, foram 30 anos praticamente, né, de experiência profissional. E paralelo eu dava aula, né? Sempre, nunca no horário, claro, mas aos sábados, eu dava aula à noite, né? E fui construindo a minha vida com esses conhecimentos, né? Específicos. Aí prestei prova para mestrado na USP, aí eu passei na prova. E aí eu tive uma licença pequena, assim, no sentido de que eu tinha que trabalhar. Eu tinha licença de 2 dias para ir para São Paulo e voltar. Às vezes eu pegava, às vezes, o fim de semana, que dava aí já segunda-feira eu já, né, já estava lá. E, enfim, eu fui liberada, só esse tempinho, terminei o mestrado, ainda fazia Unidep e prefeitura. Terminei o mestrado, dei um tempinho, entrei para o doutorado, né? Aí já estava mirando o concurso da universidade, tudo. Ganhei uma bolsa para ir para a França. Aí a prefeitura me liberou, todos me liberaram. Eu concorri, ganhei passagem de ida e volta, o estágio na Universidade de Sorbonne, tá? E depois fiquei 5 meses fazendo o que eles chamam de bolsa sanduíche. Bolsa sanduíche. Ele até sabe, você também, que é uma situação quando você faz o doutorado, não pleno. Pleno você não precisa o sanduíche. Mas eu estudei as fronteiras, cidades de fronteira, estudo de caso Pedro Juan e Ponta Porã, e eu fui estudar 3 fronteiras da França, uma com a Alemanha, com a Suíça e com a Bélgica, tá? Aí eu fui nessas cidades para ver como que era o tipo de trabalho, enfim, terminei, defendi a tese na USP, aí eu fiz o concurso para a Universidade Federal e estou até hoje, né? Eu tenho tenho 40 anos de ensino, mas na universidade 15 anos já, quase 15 anos, né? Então, sempre tentando investigar essas questões ligadas ao planejamento urbano, tá? Aí eu até já posso falar alguma coisa meio específica. O mundo se urbanizou. Então, a maior parte das pessoas, principalmente no Brasil, em torno de 80% das pessoas moram nas cidades. Então, as cidades elas têm que absorver esses problemas todos e tem que dar uma destinação com maior qualidade de vida para as pessoas, né? E aí eu começo esses trabalhos que são mais específicos na área de planejamento urbano, na prefeitura, e as prefeituras, elas têm ações, às vezes, muito imediatistas. Então, o fato de eu estudar, né, dar aula, então, eu tinha as ações, às vezes, que eu ficava um pouco agoniada, que precisavam de mais tempo de pensar, só que muitas delas são imediatistas, né? E, ao mesmo tempo, eu ficava refletindo com os alunos, com todo mundo,
com todos os profissionais, né, de como eu ia atuar com maior precisão, né? Porque a cidade não é matemática, né? Ela é habitada por pessoas, por seres humanos, né? E eu acho que o maior entrave são as gestões. Porque as gestões municipais, estaduais e federais, elas têm um viés mais político do que técnico, né? Então, nós temos que unir os dois, a técnica e a política, né? Eu não estou falando de política partidária, eu estou falando da construção de um ser político, né? Para mim é uma falácia falar assim, dizer, eu não gosto de política, eu não sou política. Isso também é uma posição política, né? Não querer atuar, enfim, contribuir com o crescimento da cidade, né? E ao longo dos anos, quer dizer, quando eu comecei a trabalhar foi pós-ditadura, né? Mas ainda tinha muitos resquícios da ditadura militar. Quando eu fui estudante, eu vivi todo o tempo de ditadura, né? E a gente não podia se manifestar, não podia absolutamente ter as suas ideias próprias, né? Senão a gente vê em que caminho eu ia me encontrar, né? E a carreira docente também vem por uma questão familiar. Meu pai foi professor, era médico, ele foi professor da Universidade Federal, um dos fundadores na área de medicina, mas ele foi perseguido pela Revolução. Então, por 10 anos, por ter ideia só, não era nem questões de partido, meu pai foi convidado a se retirar como professor da universidade. Após a anistia, ele retorna à universidade, né? E aqui tinha alguns profissionais que também foram perseguidos, tá? Mas isso é uma parte, porque a minha educação foi muito voltada para você ter a preocupação com os cidadãos, entendeu? E as gestões municipais, lógico, tem algumas exceções, sem dúvida, elas estão muito mais preocupadas em que agir na cidade, tá? Que possa trazer votos, né? Então, algumas vezes, a gente tem alguns ganhos, porque eu trabalhei sempre com planejamento urbano, eu fui a primeira equipe da Planurb, né? E sou jovem ainda, mas eu tenho uma juventude acumulada. Mas a gente tinha alguns ganhos e algumas perdas em relação à cidade.